Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou falar mais uma vez de Alex Poatan e Magomed Ankalaev, luta principal do UFC 313, e dessa vez eu vou trazer a opinião do Demetrious Johnson, o maior campeão que o UFC já teve, pelo menos na quantidade de defesas de título. Ninguém quebrou o recorde desse cara até hoje e eu acho difícil quebrar, e nesse vídeo ele faz aí a análise dele para essa luta principal. Então eu vou colocar o vídeo aqui, claro, ele fala inglês, eu vou traduzindo aqui o que eu entendo e a gente vai discutindo se faz sentido ou não a opinião dele, beleza? Então já deixa o like aqui embaixo e bora lá. Poatan coming back. Alex Pereira taking on Magomed Ankalaev. Now everybody says Magomed Ankalaev is the boogeyman of the division. Aqui ele começa falando, né? Ah, todo mundo está falando que o Ankalaev é o bicho-papão da divisão. I disagree. I think Alex Pereira is the boogeyman of the division because Ele fala, eu não concordo, eu acho que o Poatan é o bicho-papão da divisão. E aqui, na verdade, eu concordo com ele. Eu não acho que o bicho-papão da divisão é o Ankalaev, eu acho que o bicho-papão da divisão é o campeão, é o Poatan, né? Eu acho que a diferença é que o Ankalaev seria o cara, o bicho-papão, entre aspas, para o Poatan, por conta dele ser o cara mais chatinho da divisão. Mas o bicho-papão da divisão, pra mim, é o campeão, né? É o Poatan, então eu concordo com ele. this is the athlete that comes to fight every single time. E aí ele fala, o Poatan é um cara que sempre tá ali pra lutar, todas as vezes, né? Fez um monte de luta em sequência, luta em cima da hora, luta machucado, etc, né? And this motherfucker is out here in Korea fighting people. He's out in Australia fighting people. There has Aí ele fala, ele tava na Coreia batendo nas pessoas, tava na Austrália batendo nas pessoas, né? Sempre fazendo sparring com atletas diferentes e tal, né? Evoluindo. never been a champion in mixed martial arts that's willing to spar anybody. When Olha lá, nunca teve um campeão, né, no UFC que faz sparring com todo mundo, né? Isso é o Demetrious Johnson falando, né? I was a champion, I wouldn't spar anybody. I wouldn't spar, my teammates and when I got paid. And Olha lá, ele fala a mesma coisa. Eu, quando era campeão, não saía fazendo sparring com todo mundo e tal, né? you look, John Jones, you don't see John Jones travel the world going John Jones também não. pop, 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 dropping people. Alex Pereira is doing that. And each time Alex Pereira is doing that, he's gaining experience points by fighting random people. And E aí ele fala, o Poatan, ele vai ganhando experiência quando ele vai lutando com pessoas aleatórias, né? Como ele faz. Tipo, do nada, ele tá na Coreia lutando com um boxeador que não é um cara que ele tá acostumado a treinar. Então tira ele da zona de conforto e isso dá experiência pra ele. getting their rhythm and their timing. And when you look at that, when you look at his power, when you look what he did with Clear Roundtree, you look Aí ele fala aqui, quando você olha o poder dele, o que ele fez com o Khalil, o que ele fez com o Jamal, what he's able to do to Jamal Hill, and you see what he's able to do to Yuri Prohaska. o que ele fez, né? O que ele estava apto a fazer ali, o que ele fez contra o Prohaska, He's né? able to make adjustments in the fight, which means this gentleman has a very high IQ. He's very Então tá falando aqui que ele tem também esse alto QI de luta, né, que faz com que ele consiga fazer os ajustes ali durante a luta. Enfim, aquilo que eu já comentei em alguns vídeos também, né, da qualidade do Poatan nesse sentido, né? intelligent. Now, when you look at Magomed Ankalaev, a lot of people say he's a boogeyman because he's from Dagestan and he has great wrestling. But Aí falo aqui, né? Ah, o que falam do Ankalaev ser o bicho-papão é justamente por ser do Daguestão, né? E ter ali a luta agarrada, o wrestling e tal, né? Ele ser o bicho-papão por conta disso. the last couple fights I've watched, I haven't seen any wrestling. He doesn't approach the fight like Islam Makhachev, where Islam Aí é que ele fala, né? As últimas lutas que eu assisti dele, inclusive tá escrito ali embaixo, ele não usou praticamente wrestling, né? Aí na legenda tá escrito, ele só aplicou 3 quedas nas últimas 5 lutas dele, né? Então ele usa aqui, eu pausei, né? Mas ele começou a citar o exemplo do Makhachev, que é um cara que usa ali golpes retos, os chutes frontais e tal, pra ficar na distância, e aí quando já dá, ele pum, já derruba, né? Realmente, não é o estilo de luta, e eu já falei isso várias vezes aqui, não é o estilo de luta do Ankalaev, ele não faz isso, ele não dá golpes na trocação pra achar a distância, achar o time e dar queda, né? Ele troca e ele só derruba se precisar, é bem diferente, né? come out there, he'll measure the distance, throw the body kick, and then boom, he's going to initiate the grappling. So I think that's the interesting thing when you look at this fight is Ele fala, eu acho que isso que é interessante pra essa luta. it's all going to be based on how Magomed Ankalaev approaches this fight. Because we know Aqui, claro, né? Tudo depende de qual é o approach, né? Tudo é baseado no que o Ankalaev está disposto a fazer na luta. E é realmente isso. A luta vai rolar de acordo com o que o Ankalaev quer fazer. O Ankalaev quer fazer o quê?
quer usar muito wrestling, quer usar pouco wrestling, quer usar só quando precisa, quer usar sempre logo depois da trocação. Meio que ele acaba tentando ditar o ritmo, porque ele é o cara que tem as ferramentas diferentes. O Poatan tem a base dele ali, a ferramenta dele ali, que é a trocação. Então é isso que ele vai fazer, né? Não tem muito o que ele mudar, né? O cara que pode mudar os caminhos da luta, trocando, ou jogando pro chão, ou lutando na grade, é o Ankalaev. Então a luta depende muito do que o Ankalaev vai escolher fazer, né? Ou tentar fazer, pelo menos. We know how Alex Pereira is going to approach the fight. He's going to approach the fight coming across the void, looking to start off with the leg kick. Olha lá, ele fala, o Poatan vai fazer sempre, né? Vai ficar ali no centro, vai chutar a perna. Get some type of response from Magomed Ankalaev. Once he gets that response, Alex Pereira is going to download information and he's going to make adjustments and he's going to be looking to get to that flow state. Aí ele fala aqui, né? O Poatan vai fazer o de sempre, né? Ele vai fazer a leitura ali, ele vai pegar a distância, ele vai fazer aqueles contra-ataques dele, né? Depois que ele pega o time do adversário, tira a cabeça e bate de volta, entrar naquele, entre aspas, que eles chamam, né? Flow state, né? Aquele estado... É difícil traduzir isso, né, literalmente, né, porque, enfim, mas ele entra naquele estado onde as coisas fluem, né, parece que é natural, naquela fase final da luta contra o Khalil, ele entrou nesse flow, né, ele batia, o Khalil respondia, ele saía perfeitamente, contra-golpeava, o Khalil batia, ele saía de novo, contra-golpeava, então você vê que ele entrou naquele flow, né, ficou fluida ali a luta, parece que ele entrou num estágio Super Saiyajin. Deu pra entender mais ou menos? To that flow state, if you guys were wondering what the flow state is, go back and watch the Clear Roundtree breakdown. He does a... Aí ele tá falando, se você não sabe o que é o flow, volta lá no outro vídeo dele, né, que ele explica exatamente isso, mas é esse momento aqui que eu falei, né, quando ele começa a acertar tudo, o cara não acerta nada e parece que as coisas estão fluindo perfeitamente, ele achou um timing ali, ele meio que fica num momento iluminado ali, perfeito realmente, né, que tudo flui pra ele. Jab, slips, right hand, and once he lands that right hand, he's gonna go to fucking town, right? So, let us get to the keys to victory, because I go on all fucking day about this whole matchup. Então ele falou, vamos aqui entrar nas chaves pra vitória de cada um, porque senão eu posso ficar o dia inteiro falando aqui sobre isso, né? É isso que ele tá falando Keys aqui. of victory for Magomed Ankalaev. Chaves da vitória para o Magomed Ankalaev. Vamos ver, ele vai botar em alguns tópicos aí. He has to address that leg kick. Então, tá aí, primeira coisa, né? Address Alex leg kicks, né? Então, tipo assim, ele tem que, a tradução seria, né, tipo, endereçar aí os chutes baixos nas pernas que o Poatan vai dar. Basicamente é, tentando traduzir melhor, né, você ter alguma resposta, você fazer algo contra esses chutes baixos, né? Seja ali realmente ou fazendo check, ou você tirando a perna para cima, né, que é uma defesa que o próprio Poatan faz, ou você tirando a perna para trás na distância, ou você tentando sempre contra-golpear para inibir, enfim, ter alguma solução, ter algo contra os chutes baixos do Poatan, porque os chutes baixos fazem parte do jogo dele e provavelmente o Poatan vai usar essa arma. Então, o Ankalaev tem que ter algo, alguma resposta para isso. Se não tiver, aí a luta já nem vai muito para frente, né? That leg kick with either a check or a sachet or olha lá, ele acabou de falar, né? Faz o check, o tira a perna, blá blá blá. A takedown off that leg kick. Olha lá, ou aplicar a queda depois do chute baixo, né? Porque se você dá o leg kick ali, você acabou de acertar e pode vir um contragolpe com a mão e tal, mas você pode entrar na queda também, né? Então, porque o cara tá com a perna fora. Então, se pegar o time ali, na hora que ele vai chutar, que a perna tá chegando, mesmo que pegou, você entra com tudo na queda, porque você tá com um pé a menos de apoio, né? Você tá sem equilíbrio, né? He is going to be in deep trouble because each time you see Alex Pereira fight people, he addresses the leg kick. Even if Magomed goes to southpaw or orthodox, Alex Pereira is going to start on a leg hook because he can do to both sides. And he's então, é que ele tá falando que independente da base que o Ankalaev tiver, o Poatan, ele consegue chutar abaixo. Seja o Ankalaev na sua base que ele mais fica, que é de canhoto, ou na base de destro, o Poatan consegue chutar a panturrilha ali, né, com a perna de trás dele ou com a perna da frente, enfim, ele consegue chutar dos dois lados, né? Especialmente por fora, né? Done it to both sides. Key to victory number 2, do not be scared to meet fire with fire. Meet him in the middle of the octagon and... Bom, aqui a segunda chave é lutar no centro do octógono. Eu falei isso no vídeo de ontem, eu falei isso em trocentos vídeos já também, né? O Jamal falou a mesma coisa, eu vi um monte de gente desmerecendo a opinião do Jamal, mas a opinião do Jamal bate praticamente 100% com o que tá aqui do Demetrius, bate também com a opinião do próprio Vitor Miranda. Então assim, o pessoal nem assiste o vídeo e critica, porque, foi o Jamal que falou. Foi o Demetrius que falou. Porque foi não sei quem, né? Tipo, eu não consigo entender. Os caras estão falando a mesma coisa, gente. Tipo, assiste o vídeo, né? Mas, enfim, assim como eu também já falei muitas coisas que tem... Nessa luta específica também, tem a ver com todo mundo. Mas, enfim. Mas aqui ele falou o que pra mim é óbvio, lutar no centro, tá? E aqui ele complementa. O Ankalaev
não pode ter medo de trocar ali, combater fogo com fogo, né? Porque se ele andar para trás, é pior. Então ele tem que lutar no centro mesmo, porque o que o Poatan faz, que ele cresce, que eu já falei, é quando o adversário chega próximo da grade. Aí o Poatan vai, que inclusive o Ankalaev já falou isso nas entrevistas, né? Que os adversários ficam acuados e tal. Então, quando o Poatan vai predador, ele te coloca na grade e solta a sequência, ali é o começo do fim. Porque ele vai soltar um monte de golpe ali, variando entre corpo e cabeça, e vai te nocautear. Então, isso aqui, eu acho que é mais importante até do que os chutes baixos, tá? É lutar no centro. É uma briga ali para ver quem anda para trás. Tá? Então, isso aqui é essencial para o Ankalaev. Como eu disse, na minha opinião, mais importante até do que os chutes baixos, tá? E olha que o chute baixo também é importante. See what he can do. Typically, when Alex Pereira bites people, he typically leads the dance. Now, Khalil Rountree did a good job of blitzing across the board. Aqui ele tá falando que quando o Poatan luta, geralmente ele consegue meio que justamente impor esse respeito e tal, né? A luta do Khalil, que é o que ele tá usando de exemplo, o Khalil conseguiu ir bem, né, no começo da luta, né? Ele meio que ser o cara que ataca, ele que conseguiu botar a agilidade dele para fazer diferença e tal, né? But Khalil Rountree was just a little bit too short to get to him. Where Magomed Ankalaev does have the height, you know, I feel like they're both. Aqui tá falando da altura dos dois, né? Porque o Khalil é um pouco mais baixo e tal, mas aqui ele tá falando que o Ankalaev é mais baixo, mas é bem pouco, né? Não tem tanta diferença de altura, pelo menos. Evenly matched height-wise. So, don't be scared to fight fire for fire. And 3. E aí tá falando isso, né? O Khalil, ele era menor, então o Khalil realmente às vezes andava um pouco para trás, mas quando ia atacar, né? Ele ia para cima com tudo e tal, então conseguia achar bons momentos ali, justamente por ser menor, na agilidade, né? Achar os momentos e tal. E ele falou, era mais difícil pro Khalil parar na frente e trocar, porque ele era bem menor. Ele falou, mas aqui não tem tanta diferença. Então, pro Ankalaev, ele tem que justamente aproveitar que ele não é tão menor e parar no centro e lutar no centro. Push the wrestling, right? If you want to stand and bang with, a world champion in Glory Kickboxing, have on it. But I always feel. Aqui ele fala, mais uma vez, que é meio óbvio, né? Ele falou, se ele quiser só trocar contra um campeão do Glory, provavelmente não vai dar certo. Então, o terceiro ponto, a terceira chave para a vitória é usar as quedas insistentemente, tá? Então, é o tempo inteiro ali tentar usar queda. E aí pode ser de várias formas, ele pode colocar isso no jogo de várias formas, mas ele tem que ficar o tempo todo trazendo a dúvida para o Poatan, para inibir o Poatan. Tá? Para não deixar o Poatan confortável em trocar e etc. De novo, o exemplo mais claro que a gente tem é o Khabib, que não tem uma trocação refinada, dando knockdown no melhor trocador da época, que era o McGregor, porque o McGregor estava o tempo inteiro com a tal guarda baixa para evitar quedas, e nesse momento ele tomou um overhand e caiu, né? Tomou um knockdown do Khabib. Então, essa tal guarda baixa, anti-wrestling, ela pode ter algumas qualidades, assim como qualquer outra ferramenta no MMA, mas ela tem seus defeitos também, né? E foi aquele knockdown. Então aqui é a mesma coisa, ele tem que usar essa forma que o Poatan vai ter que se movimentar por conta do wrestling, a guarda que ele vai ter que usar, enfim, e ficar mesclando, né, o tempo inteiro. O Prochazka fez isso, o Prochazka nem é tão do wrestling, né? Botou muitas fintas e acertou o Poatan várias vezes, porque o Poatan ficava ali naquela dúvida também se vem queda ou se não vem. Então ele tem que aproveitar para tirar esse diferencial da qualidade do Poatan na trocação por conta dessa finta que ele pode fazer o tempo inteiro ali de quedas, tá? Feel when you push the wrestling and you take him out of his element, it's going to be an easy opportunity for you to win that fight. Now let us get to. E aqui falando exatamente isso, né? Você usar ali essas quedas e mesclar isso torna a luta mais fácil para ele, né? Porque é uma ferramenta que ele tem, né? Se ele não usar, aí fica difícil, né? Agora ele vai fazer o lado contrário, né? Vamos ver aí pro Poatan. Poatan, keys to victory for him. 1, find your flow state. Right? He always Aqui é aquele flow state, tá? Ele tá falando pro Poatan encontrar aquele flow state de novo, que é o quê? Aquele time, né? Fazer a leitura do Ankalaev, ver o que ele tá propondo na trocação e entrar naquele flow state de novo, que é ele bater, sair, achar aquele time e ir engolindo o adversário nesse flow state, né? O Poatan tem a capacidade, ele tem o dom, né, realmente de encontrar esse flow state ali, que dificilmente qualquer um que tiver na frente dele vai aguentar se ele pegar esse time e começar a mordiscar cada golpe que ele dá ali e o adversário vai ruindo, né? Então ele
tem como chave isso, ele precisa achar esse flow state, né? E o que acontece geralmente quando o adversário tá nessa situação contra o Poatan é que os caras vão pra grade, se desespera ali e acaba, né, sendo nocauteado, não tem muito o que fazer. No caso do Ankalaev, meio que talvez ele possa tentar cortar esses momentos grudando, né? Mas ainda assim é complicado, porque se o Poatan estiver nesse flow state, até isso ele consegue evitar, né? Sai para trás, continua batendo, enfim. Se chegar nesse estágio aí é realmente complicado. Então concordo 100% com essa chave para a vitória do Poatan. Finds his flow state. Once he finds that flow state, it's pretty much a wrap. We know Alex Pereira's going to go out there, address that. He's going to throw that leg kick because he wants a response out of his opponents. He's going to sit there, have the hands open wide to invite the strikes so he can slip off and hit his right hand. Então aqui ele fala, né, daquela guarda aberta do Poatan, justamente esperando mais golpes entrando ali no meio, e aí ele acha, né, esse momento, esse timing, esse flow state, e aí ele esquiva, bate, esquiva, bate, esquiva, bate. Meio que entra numa trocação franca onde só um cara acerta, que só o Poatan acerta, né? Então é meio que isso. Easy victory number 2 is address the takedown. We know you're going to address the takedown. He's going to shoot, you're going to sprawl, and he's got to make sure he keeps his balance. Because if he... Aqui a segunda chave é ele manter o equilíbrio, né? O Poatan manter o equilíbrio dele o tempo inteiro e manter os sprawls também ali sempre em dia, né? Na velocidade, no timing, porque, de novo, se o Ankalaev for mesclar, o Poatan precisa o tempo inteiro estar esperto ou pro sprawl, ou mesmo caso ele vá atacar, vai fazer a sua movimentação, ele precisa sempre se manter equilibrado, ele não pode ficar fazendo alguns ataques ali onde o equilíbrio dele meio que é perdido, né? Um chute que vai no vazio que você dá uma desequilibrada, um chute rodado, enfim, movimentos onde você fica muito mais suscetível a tomar uma queda, né? Então precisa realmente ter uma base ali, uma base muito mais, não necessariamente plantada, porque você pode se movimentar, né? Mas mais equilibrada. He does an old school wrestling sprawl where you just sprawl out like a blanket. Magomed is going to shoot in and turn the corner and get the takedown, right? Então aqui ele tá falando, mesmo se você for fazer ali o sprawl, né, tem que ser um sprawl muito bem feito e tomando cuidado, porque quando o cara tem mais a manha no wrestling, o cara pode fazer o sprawl, mas o cara do wrestling pode ainda assim, né, ir às vezes pela lateral e ainda assim insistir na queda e conseguir derrubar. Então tem que estar bem refinado realmente nesse ponto, né? And keys of victory number 3, frame. Make sure if you do get taken down, make sure you find your frames. You scoot away, you don't freak out, you don't turtle, you don't give your head an arm, you just get... Então aqui ele tá falando, né, encontrar os seus frames, né, também é um pouco difícil de traduzir, mas basicamente o que ele tá falando aqui é o quê? Sei lá, você fez o sprawl ali, mesma coisa, você tem que manter sempre, de preferência, de frente pro seu adversário ali e evitar que ele, por exemplo, vá para suas costas, você evitar dar as costas, você evitar dar sua cabeça ali, o seu pescoço pro seu adversário, né, evitar se colocar em situações onde o Ankalaev vai conseguir buscar posições na luta agarrada que vai favorecer ele, porque muitas vezes a gente vê o cara fazendo sprawl e beleza, o cara defendeu a queda, só que aí o cara defendeu a queda, tá os dois de frente, aí o cara pega, inclusive eu já mostrei isso em uma das lutas do Poatan, né, pega e vira as costas para levantar, e aí o cara gruda ali, tá? Então esse find your frames, né, é justamente isso, você não dá bobeira com o pescoço ali na hora que você vai defender uma queda, você não dá as costas, você simplesmente não dá um braço ali, né, enfim. Então tem que tomar muito cuidado, não é só o sprawl pelo sprawl, né? Você tem que ficar o mais atento possível, porque o cara vai tentar ali aproveitar o resto, tá? Que você pode acabar se expondo. Gotta make sure he's got to make, sometimes when I do these fucking final predictions, I don't know if I'm talking to the fucking athlete or if I'm talking to you guys, but Alex Pereira... Ele mesmo tá tentando explicar de um jeito... Porque, assim, as expressões dá para entender o que ele tá querendo dizer, mas realmente foi o que ele falou, né? Falar para um atleta, às vezes é mais fácil o atleta ouvir isso aqui e entender, né? Pra gente aqui que tá assistindo, às vezes é um pouco mais complexo, né? Porque, de novo, são expressões, né? O flow state, find your frames, tipo, são coisas que é um pouco mais complicado de entender. Por isso que eu tô pausando aqui, tentando não só traduzir, mas explicar o que ele tá falando. He's got to make sure when he sprawls, he doesn't go like a blanket and he doesn't, make a mistake of turtling or give his head or his head and arm. So, boy... O que ele tá falando aqui é o que eu já falei, tá? Você faz o sprawl ali, beleza, mas não dá o pescoço, não botar o braço, enfim, não criar oportunidades pro cara que não conseguiu te derrubar porque você fez o sprawl, ainda assim achar alguma oportunidade de terminar de te derrubar ou mesmo de finalizar, etc. Boys, when you look at who do we have winning in the main event? Então ele fala, beleza, quem
quem que vence? Qual é o palpite dele, né? Alex Pereira or Magomed Ankalaev. Now, if Alex Pereira wasn't on a motherfucking tear, I would have gone with Magomed Ankalaev because I always feel like someone who's a grappler can always outstrike, or not, excuse me, not outstrike, but out-wrestle the striker. But now... Ele fala que existe a possibilidade do Ankalaev realmente vencer na diferença de wrestling que ele tem, né, contra o Poatan, né? Mas, Alex Pereira, I'm a big fan. I think que é um grande fã do Poatan, he's able to take the fight to anybody who he fights, and he's able to make adjustments. And for falando que o Poatan tem essa capacidade de fazer esses ajustes, colocar a luta ali meio que da forma que ele quiser, impor o jogo dele, né? that and his IQ, I'm going to go with Alex Pereira. E aqui ele termina dizendo: por conta desse QI de luta, tá, que o Poatan tem de fazer ajustes conforme a necessidade, o palpite dele vai para o Poatan. Então, depois disso aqui, ele basicamente só encerra o vídeo. E o que eu queria dizer, tá? Eu queria dizer para vocês que o palpite dele, basicamente, é igual ao meu, né? Eu falei aqui os pontos positivos e negativos do Ankalaev e do Poatan basicamente da mesma maneira, né? Claro, com explicações diferentes, visões diferentes, porque ele tem uma experiência, enfim, um know-how totalmente diferente do que eu tenho, né? Mas se assimila muito com o que o próprio Jamal acabou de fazer de leitura e como outros também já fizeram, como eu falei. E o palpite final dele, a conclusão dele, é meio que a minha. Como eu falei, o meu palpite também é Poatan e justamente por conta do que ele também disse, ele citou aqui o exemplo do QI de luta, né, de fazer a leitura e achar o seu momento, que foi o que eu comentei, e não só isso, mas a capacidade que eu falei que o Poatan tem de impor o respeito ali e não deixar o Ankalaev confortável, né? Então também citei, claro, a frequência de quedas do Ankalaev, que não é muito grande, então não dá para ele necessariamente ficar o tempo todo fazendo aquele jogo. Então, por conta disso, eu falei que acho que o Poatan é um leve favorito. Então, aqui o palpite do Demetrius está igual ao meu, também acho que é a vitória do Poatan, mas deu para ver também que o Demetrius coloca as qualidades dos dois lados e mostra que é uma luta que não é fácil, né, de se ver o que vai acontecer, porque depende bastante da performance do Ankalaev, né? Será que ele fez um camp voltado para ter condicionamento e fazer pressão por muitos rounds, né? Então, realmente é meio que assim, depende bastante da parte grappler do Ankalaev, do QI de luta do Ankalaev, né? Então, ainda assim, né, por não ser o natural do Ankalaev fazer esse jogo de pressão, ele pode fazer, mas não é o natural dele. Então, olhando o que a gente tem de material atual, eu, o Demetrius e as bolsas hoje em dia e a maioria das pessoas acham que o Poatan acaba vencendo, tá? Então, quem sempre fica comentando aqui, né, se o Poatan venceu, eu quero ver sua cara, não sei o quê, mas a minha leitura é de que o Poatan vence também. Mas é isso, quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam da opinião aí do Demetrius Johnson. Comenta aí embaixo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!